Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também acompanha conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana encontra o debate o transporte público, mobilidade e sustentabilidade nas cidades brasileiras. Paraná tem crescimento em exportações. Vamos atualizar as notícias do esporte. DC Notícias Web já está começando. Olá, Foz do Iguaçu cedia a partir de hoje até sexta-feira o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. O evento é realizado de forma presencial e online, reunindo cerca de 100 gestores e técnicos de todo o país na discussão sobre soluções voltadas para a mobilidade urbana e o transporte público nas cidades. A qualidade do transporte público, a mobilidade urbana e a sustentabilidade nas cidades brasileiras. Esses são alguns dos temas em discussão no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. O evento promovido pela ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, em parceria com a Prefeitura de Foz e o Foztrans, reuniu no auditório da UDC gestores e técnicos do Brasil para debater soluções para o transporte público. O secretário estadual das cidades participa do fórum representando o governador Ratinho Júnior como forma de fortalecer o debate sobre o transporte. É importante para Foz do Iguaçu, para o Paraná, trazer para cá esse fórum de discussões. Hoje o transporte coletivo, a integração de modais é uma discussão fundamental para os grandes centros urbanos, sem dúvida nenhuma para todas as cidades do país, mas especificamente para os grandes centros urbanos, onde o transporte coletivo é fundamental para a integração entre as cidades, para trazer os trabalhadores do ir e vir entre as cidades e também no transporte urbano. As discussões agora da desoneração da folha, do novo marco legal da mobilidade urbana, da desoneração para a compra de ônibus elétrico, a eletrificação da frota do transporte coletivo, que é uma tendência que já não tem volta mais, para o cuidado do meio ambiente e o conforto do usuário. O desafio de nós voltarmos a carregar o transporte coletivo depois da pandemia, que foi um grande choque para todo o transporte, para os operadores e para os gestores públicos. Então esse fórum vem para trazer uma discussão, uma troca de ideias técnicas importantes, um fórum qualificado, com pessoas técnicas, é muito bom. E a minha vinda aqui hoje é para fortalecer e dar apoio a essas discussões. Mais de 100 secretários municipais de todo o país têm oportunidade de trocar experiências sobre o transporte coletivo nas cidades e a reestruturação do setor. Neste primeiro dia de evento, estão sendo discutidos temas como o marco legal do transporte coletivo, fontes de custeio e a renovação da frota. Então vamos tratar aqui, com secretários de mobilidade de todo o país sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade. Até mesmo para aqueles que não se utilizam do transporte público, mas, por sua vez, sofrem com a quantidade de veículos individuais nas vias urbanas da nossa cidade. Várias tecnologias vão ser demonstradas, vários secretários de mobilidade estarão falando sobre os seus desafios nas suas cidades também e vão compartilhar essas experiências para chegar num resultado melhor para toda a sociedade. Cada um vai falar um pouquinho dos seus desafios nas suas cidades e com isso a gente vai conseguir chegar, com certeza, num resultado melhor para todos. Chamando a atenção que esse assunto ele não pode recair apenas no orçamento municipal, assim como a saúde, a segurança, o transporte também é um direito social essencial e também merece atenção do governo do estado, do governo federal, que custeie parte dessas gratuidades, e que a gente consiga, quem sabe no futuro, ter até um sistema universal, um transporte público gratuito para todos, que com certeza vai ter retorno na economia do município. As pessoas vão ficar com recurso no bolso, imagina, gastam 200, 300 reais por mês de ônibus, vão investir no comércio para que a gente tenha, então, mais geração de renda, mais impostos, gerando assim um círculo virtuoso para a economia de todas as cidades. Na solenidade de abertura, o pró-reitor da UDC, professor doutor Fábio Prado, comentou sobre a mobilidade urbana na fronteira, a complexidade do trânsito e a importância de um evento como esse na cidade. É importante, Eu sou engenheiro civil, na graduação, mestrado, doutorado, a pesquisa foi em cima de urbanismo. Eu fico muito feliz de participar e é um momento importante, várias visões diferentes de como fazer a gestão de uma cidade, mobilidade, a parte urbanismo.
é muito importante. Durante o evento, o diretor superintendente do Fostrans assinou a filiação do Instituto de Transporte e Trânsito na Associação Nacional dos Transportes Públicos. O órgão tem o objetivo de desenvolver e difundir conhecimentos para aprimorar o setor. Até sexta-feira, os gestores do transporte público do país vão compartilhar experiências e discutir novas soluções e promover modelos de mobilidade sustentáveis, inclusivos e eficientes. Nós precisamos pensar as cidades que elas sejam praticadas para atender o maior número de pessoas, principalmente aquelas que dependem dos serviços públicos, o trabalhador na sua essência. E aí o Estado, em parceria com os municípios, tem um papel relevante. Pensar essa infraestrutura com projetos estruturantes, em alguma medida, alguns projetos pontuais, o que a gente pode chamar de acupuntura urbana, para que a gente possa trazer para as cidades essa possibilidade de dar ao transporte coletivo a atenção que ele merece, para que as pessoas tenham principalmente previsibilidade, que ela saia do ponto A para o ponto B com um horário e que ela saiba que esse transporte vai atender a necessidade dela, para que ela não deixe o transporte público e vá para outro tipo de transporte. Se você for para a Europa, por exemplo, você tem todas as faixas utilizando o transporte coletivo. Você tem famílias de classe A e classe B que deixam seus carros em casa para utilizar o transporte coletivo. Diferente aqui do Brasil, por exemplo, onde quem utiliza o transporte público são somente aquelas pessoas que mais precisam, a parcela sensível da sociedade. E aí, a necessidade da gente pensar em fazer essa inversão desse serviço aqui no país, para que ele atenda, sim, as pessoas que mais precisam, as pessoas que precisam se deslocar de uma forma econômica, com economicidade, mas que ele também seja atrativo aos outros níveis de sociedade. E para que a gente possa ter essa ocupação do serviço, não somente nos horários de pico, mas durante toda a faixa do dia, para que aí assim a gente possa ter uma multiplicidade tarifária e que o serviço seja cada vez mais sustentável. O fórum ele traz essa possibilidade do debate, ele agrega pessoas importantes, profissionais, especialistas, que no dia a dia estão atuando no sistema e que podem trazer com as suas experiências, com as suas ações, temas que a gente vai discutir aqui e eventualmente possam ser colocados em práticas para melhorar esse serviço em todas as cidades do Brasil. É um momento importante para a mobilidade nacional, onde nós secretários podemos debater, conversar, escutar as opiniões, trazer todas as informações para que a gente possa, de forma colegiada, elaborar alguns projetos, trocar informações e levar melhor segurança viária e mobilidade a todas as capitais e a todas as grandes cidades da nossa cidade. Exatamente, a mobilidade hoje ela vem se modernizando, né? Nós debatemos muito sobre a sustentabilidade, então o veículo elétrico, o transporte público, o transporte de massa, é um modal importante que se comunica com outros modais, como por exemplo a ciclovia e os pedestres. Então é um debate salutar, um debate importante. Hoje a mobilidade nacional respira aqui, junto com o Foz do Iguaçu, trazendo informações, como eu falei, para que a gente possa debater, discutir, apresentar soluções e propostas para que a gente possa construir ao longo do Brasil uma mobilidade mais humana e mais sustentável. A empresa deixou de ser uma empresa só de telefonia para ser uma empresa de soluções tecnológicas, e entre elas tem a questão toda a questão de Big Data, que faz toda a análise de dados e pode contribuir tanto para a gestão do trânsito, quanto para a gestão de turismo e quanto para a gestão até de pontos de venda, né, de fluxo de pessoas, de onde vem essa pessoa, a faixa econômica, a faixa etária, todo o deslocamento, os grandes gargalos de trânsito, grandes gargalos de mobilidade, tudo isso com os dados apurados, criptografados e anônimos, a gente consegue fazer um mapa e dar muitas informações para a gestão pública poder fazer o melhor desenho, seja de publicidade para turismo, seja de gestão de trânsito para o usuário. Um painel abordou os desafios do transporte coletivo no município de Foz do Iguaçu, ressaltando temas como subsídio, gratuidade, operação do serviço de transporte e a implantação do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Então, falando da Transdata e das soluções que a gente está trazendo para Foz, a gente está com um processo de implantação já bem evoluído, né? Nós estamos aí só faltando algumas fases, porque diferente de uma empresa privada, né, toda a parte pública, toda a questão, ela fica muito mais burocrática e mais difícil em termos de documentar. Então, tudo a gente tem que ter muito cuidado, né, Diógenes?
A gente não pode simplesmente fazer uma subcontratação, né? E isso facilitou em termos da Transdata quanto a todo o objeto, né? Atualmente a gente tem praticamente todas as soluções, desde até a questão de formas de pagamento, né, múltiplos meios, questões de aceite de cartão de crédito, débito, pagamento por Pix, recarga por chatbot, gestão e monitoramento de frota, telemetria, vídeo monitoramento, biometria facial, toda a parte do Wi-Fi, tanto embarcado, né, como também nos terminais, toda a parte do aplicativo, né, e tudo de forma integrada, dando dados e inteligência para essa gestão que a Fostrans necessita. Amanhã, a mobilidade dos pedestres será debatida no evento. A gente vai falar que são os pedestres, né? Então, a importância de se ter calçadas bem construídas, acessíveis e funcionais na cidade. Vamos falar um pouco das dificuldades que a gente tem em atingir esse nível de funcionalidade das calçadas, né? Todo esse desafio e soluções para as nossas calçadas. Mostrar o que a gente tem conseguido alcançar na nossa cidade e ouvir das outras cidades, né, de outras experiências, bons resultados para aplicar na nossa cidade também. Veja a seguir, o Paraná tem crescimento em exportações nos 8 primeiros meses do ano. CAESP Foz, a maior e melhor aprovação em medicina. Ensino completo que transforma. Um colégio conectado, acolhedor, com aulas de empreendedorismo e muita inovação. Carinho e cuidados em cada detalhe para os melhores resultados. Da educação infantil à aprovação nos maiores vestibulares do país. CAESP é resultado, a maior e melhor aprovação em medicina. CAESP, líder em aprovação. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando que a Itaipu Binacional cedeu para a Casa Civil da Presidência da República, em regime de comodato, um carrinho elétrico de transporte. O veículo é da marca Jacto, modelo VPX04, ano 2018, e será utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua recuperação da cirurgia de quadril, que ele fará no final de setembro. A entrega técnica do equipamento ocorreu na quarta-feira em Brasília. No mesmo dia, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, esteve em reunião de trabalho com o presidente da República no Palácio da Alvorada, na presidência oficial de Luiz Inácio Lula da Silva. E agora a gente fala que o Paraná tem crescimento em exportações nos 8 primeiros meses do ano. As exportações paranaenses aumentaram 11,7% no acumulado de janeiro a agosto de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. O estado movimentou cerca de 82,7 bilhões em vendas ao exterior em comparação ao mesmo mês de 2022, que foi de 74,3 bilhões. Além disso, o Paraná aparece em quinto lugar como o maior exportador do país e melhor colocado entre os estados do Sul. O avanço nas exportações foi puxado pelo agronegócio. Só a venda de alimentos para outros países representou 61,6% das exportações paranaenses de janeiro a agosto, totalizando cerca de 51 bilhões. A venda de soja em grãos segue como carro-chefe das exportações, totalizando 18,8 bilhões aproximadamente. O segundo produto mais vendido fora do país é a carne de frango, com cerca de 12,3 bilhões. Na terceira colocação, o comércio de farelo de soja movimentou perto dos 6,4 bilhões. A negociação de cereais ficou na quarta posição, com aproximadamente 3,2 bilhões. A venda de cereais para o exterior foi a que mais teve aumento nas exportações, com crescimento de 60,5%. Já a exportação de soja cresceu 55% em relação ao mesmo período de 2022. Entre os produtos manufaturados, a exportação de automóveis foi o destaque, com alta de 19,9% em relação aos 8 primeiros meses de 2022, o segmento aí contabilizou perto de 2 bilhões de reais. A China segue como principal destino das exportações paranaenses, movimentando 21,3 bilhões de janeiro a agosto.
O governo do Paraná está inclusive com uma missão oficial no país neste mês de setembro em busca de mais investimentos chineses no estado. O gigante asiático também foi o país em que as exportações paranaenses mais aumentaram, crescimento de 53,8% em comparação aos 8 primeiros meses de 2022. A Argentina é o segundo principal destino, totalizando cerca de 5,4 bilhões. A venda ao vizinho sul-americano tiveram variações positivas de 33,5% em relação aos 8 primeiros meses do ano passado. O Japão ocupa a 7ª colocação entre os países compradores do Paraná, porém foi o país que teve mais exportações paranaenses no período de 2023. Os 2,3 bilhões vendidos de janeiro a agosto ao país asiático representam um aumento de 62,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O Paraná teve saldo positivo na balança comercial nos 8 primeiros meses de 2023. Enquanto as exportações somaram cerca de 82,7 bilhões no período, as importações alcançaram perto de 60 bilhões. Com isso, o estado teve um superávit de 4,6 bilhões de dólares, cerca de 22,7 bilhões de reais. Veja a seguir, um projeto aprovado na Câmara de Vereadores deve facilitar acesso ao passe livre. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. Um projeto aprovado na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira deve facilitar o acesso ao passe livre para pessoas com deficiência auditiva. A audiometria pode testar a surdez para fins de passe livre no transporte. A aprovação desse projeto, ele modifica um pouquinho, facilita as pessoas com deficiência, em específico as pessoas que têm deficiência auditiva, a conseguirem a gratuidade no transporte público. Antes, a pessoa surda, ela precisava de um laudo para poder comprovar a sua surdez. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, essa surdez ela é definitiva, ela não muda. E conseguir um laudo todos os anos para poder comprovar a sua surdez é muito trabalhoso. Então, esse projeto de lei, ele visa modificar o documento que você precisa comprovar que você é surdo, trocando o laudo pela audiometria, que é muito mais simples e muito mais fácil de conseguir. A Prefeitura abre concurso com salários de R$ 1.700 a R$ 2.500 em Foz do Iguaçu. São 312 vagas em 2 cargos públicos para ensino fundamental e médio. A contratação são para os cargos de merendeira, de escola e de motorista de transporte escolar. As inscrições são pela internet e vão até o dia 1º de outubro, mesmo mês em que irão ocorrer as provas objetiva e discursiva. E agora nós vamos trazer as notícias esportivas de hoje aqui no DC Notícias Web. Fala André, como é que você tá? Tudo bem? Hoje já vamos começar falando diretamente do vôlei, viu? Porque o Bernardinho vai voltar à seleção masculina de vôlei. O técnico bicampeão olímpico em 2004 e 2016 agora vai retornar aí como coordenador técnico das seleções masculinas, tanto das equipes de base até as equipes adultas, viu? O técnico Renan Dalzotto permanece à frente do time principal, que vai disputar o pré-olímpico de 30 de setembro a 8 de outubro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Bernardinho tem a missão de planejar os trabalhos das equipes adultas e de base, visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane em 2032. Mudando agora para a ginástica, a Confederação Brasileira de Ginástica divulgou nesta semana os times masculino e feminino que disputarão o Mundial de Ginástica Artística na Atuérpia a partir do dia 30 deste mês. A equipe brasileira chega forte para a principal competição do ano, com os campeões olímpicos Rebeca Andrade e Arthur Zanetti puxando a equipe de olhos nas Olimpíadas de 2024.
O Mundial na Bélgica é o principal evento pré-olímpico da modalidade. A equipe feminina manteve a base do Mundial do ano passado, quando o Brasil foi quarto colocado, melhor posição para o país na história da competição. Além de Rebeca Andrade, que defende o título mundial individual geral, continuou no grupo Flávia Saraiva, Lohane Oliveira, Júlia Soares e Caroline Pedro. 2 vezes medalhistas em mundiais, Jardim Barbosa reforça o grupo recuperado da lesão no joelho, que a tirou do Mundial do ano passado. O campeão olímpico Arthur Zanetti, que ficou fora do Mundial de 2022, reforça o time masculino. Campeão mundial e medalhista olímpico Arthur Nori, Diogo Soares e Yuri Guimarães continuam no grupo. Tomás Florencio e Patrick Sampaio são as caras novas para substituir o finalista olímpico Caio Souza, que passou por uma cirurgia no tornozelo e vai desfalcar o time. Agora falando de futebol, a estação de metrô Santiago Bernabéu ganhará uma reforma galáctica digna do estádio do Clube Merengue. Um acordo assinado entre o clube e a prefeitura da capital espanhola confirmou a modernização e ampliação da estação, que foi criada em 1982 para a Copa do Mundo da Espanha, ao custo de 70 milhões de euros. A reforma para a nova estação terá início no primeiro trimestre de 2024 e tem duração prevista de 3 anos. Ao fim da obra, o estádio deixará de receber apenas um jogo a cada 2 semanas e passará a ser o epicentro dos principais eventos da cidade. A estação triplicará sua superfície atual e contará com 12 novos elevadores e 24 escadas rolantes, além de ser muito mais acessível para as pessoas com mobilidade reduzida. E a Conmebol iniciou nesta semana a venda de ingressos para a final da Conmebol Libertadores, a partida que será disputada no dia 4 de novembro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Neste momento, Fluminense, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors seguem na competição. Os valores dos ingressos vão ser na categoria 1, R$ 1.300, na categoria 2, R$ 800 e na categoria 3, R$ 260, exclusivo aí para os clubes finalistas. A categoria 3 é o setor dedicado aos clubes finalistas e não estará disponível para a venda ao público em geral ou do público local. Após a definição dos clubes finalistas, serão divulgadas as condições de compra desta categoria e de acordo com a logística de vendas de cada clube. Os interessados em participar do evento poderão adquirir seus ingressos pela plataforma oficial de vendas do evento. E vamos falar de Vasco, porque os torcedores finalmente vão poder frequentar novamente o São Januário. O Vasco assinou em reunião nesta semana um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cujo aí principal efeito é permitir a realização de jogos com público dentro do estádio. No termo de ajustamento de conduta, o clube compromete-se a implementar uma série de medidas de segurança no estádio, que não recebe torcida há exatos 83 dias, desde o dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás na 11ª rodada, que terminou aí com arremessos de objetos no campo e confronto com a polícia. A expectativa é que os portões sejam abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante no Brasileirão contra o Coritiba no próximo dia 21. E falando de seleção brasileira, o segundo jogo da era Diniz nem perto teve a facilidade do primeiro jogo na goleada sobre a Bolívia, mas terminou aí com um resultado positivo que deixou a seleção na liderança das eliminatórias sul-americanas. Na última terça-feira, jogando lá em Lima, no Peru, o Brasil venceu por 1-0 com gol de Marquinhos aos 44 minutos do segundo tempo de cabeça, após um ótimo escanteio cobrado por Neymar, e aí manteve o 100% de aproveitamento. O Brasil chega a 6 pontos em 2 jogos, mesmo número da Argentina, mas leva vantagem no saldo de gols e fica com a primeira posição. O Peru tem 1 ponto e divide o 6º lugar com o Paraguai. As próximas rodadas das eliminatórias vão acontecer em outubro e o Brasil jogará contra a Venezuela no dia 12 na Arena Pantanal e contra o Uruguai no dia 17 no Estádio Monumental, lá no Uruguai. E agora vamos passar os jogos do Campeonato Brasileiro que vão acontecer nesta rodada. Na quarta-feira, jogando em Cariacica, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam às 21h30, mesmo horário de Internacional e São Paulo, que jogam no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Na quinta-feira, Santos e Cruzeiro, às 7 horas da noite, se enfrentam no estádio da Vila Belmiro, mesmo horário de Fortaleza e Corinthians, que vão se enfrentar no Castelão, no Ceará. Às 8 horas teremos Coritiba e Bahia jogando no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Para fechar o último jogo da quinta-feira, Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam às 21h30 em Bragança Paulista. Na sexta-feira, Cuiabá e América vão se enfrentar às 20 horas da noite e Palmeiras e Goiás se enfrentam às 21h30 no Allianz Parque.
Já no sábado teremos um clássico carioca às 4 horas da tarde entre Vasco da Gama e Fluminense. E para fechar a rodada no sábado, Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam às 21 horas. Esse jogo aqui será na MRV Arena. E essas foram as informações de hoje, André. Até a próxima. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique conosco também em nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.